Meu marido tirou tudo de mim e tive que sair de casa para morar em uma van velha. Enquanto eu dormia na van, uma pessoa estranha bateu na minha janela e me fez uma proposta irrecusável. O som de batidas firmes e insistentes no vidro da janela me arrancou de um sono gelado. Meu coração deu um salto no peito, batendo descontrolado contra as minhas costelas como um pássaro preso. Encolhi-me instintivamente no fundo do amontoado de cobertores velhos, tentando me tornar invisível na escuridão úmida da van. Quem poderia ser? A essa hora da noite, em uma rua deserta como esta, uma visita nunca era um bom sinal. Meus pensamentos corriam imaginando o pior. Podia ser a polícia, vindo me dizer que eu não podia mais ficar ali. Ou, pior ainda, alguém com más intenções, que viu uma mulher sozinha em um veículo velho como um alvo fácil. Toque, toque, toque. As batidas vieram de novo, mais fortes desta vez, o som ecoando no espaço minúsculo e metálico que eu agora chamava de lar. Prendi a respiração, ouvindo o silêncio tenso entre uma batida e outra. Lá fora, a chuva fina batia no teto de metal, um ritmo constante que normalmente me acalmava, mas que agora só aumentava a minha sensação de isolamento. Com o corpo tremendo, parte pelo frio, parte pelo medo, arrastei-me lentamente até a janela, limpando com a manga do casaco o vidro embaçado pela minha própria respiração. No meio da escuridão, iluminado apenas pela luz fraca de um poste distante, vi o vulto de um homem. Ele era mais velho, com cabelos grisalhos e um rosto que, mesmo na penumbra, parecia carregar mais preocupação do que ameaça. Ele não gritou nem tentou forçar a porta. Apenas ficou ali, parado na chuva, com a gola do casaco levantada. Quando nossos olhos se encontraram através do vidro, ele ergueu uma mão e fez um gesto lento e tranquilizador, como quem pede para não assustar um animal arisco. Depois, apontou para a fechadura da porta, um convite silencioso para que eu abrisse. Minha mente gritava para que eu ficasse quieta, para que esperasse ele ir embora. Mas para onde eu iria? A van era tudo o que eu tinha. E o que mais eu poderia perder? Essa pergunta amarga ecoou na minha cabeça, trazendo com ela a enxurrada de memórias que eu tentava afogar todas as noites. Há apenas 6 meses, minha maior preocupação era qual restaurante escolheríamos para jantar no fim de semana. Agora, minha maior preocupação era se o pão que eu tinha guardado estaria mofado pela manhã. A imagem do rosto de Marcos invadiu minha mente. O sorriso charmoso que ele usava para conseguir tudo o que queria. O mesmo sorriso que ele tinha no rosto quando me disse que nosso casamento tinha acabado. Ele não gritou, não houve uma grande briga. Foi tudo feito de forma fria, calculada. Ele me explicou, com a calma de um homem de negócios fechando um acordo, que ele havia encontrado outra pessoa e que a nossa vida juntos era um capítulo encerrado. Eu era apenas um investimento que não deu o retorno esperado. Ele já tinha preparado tudo. Os advogados, os papéis. Nossos bens, que eu acreditava serem nossos, estavam todos em nome dele. A casa espaçosa onde escolhi cada móvel. O jardim que cuidei com as minhas próprias mãos. A conta bancária conjunta que eu mal movimentava. Tudo foi tirado de mim. Ele me deixou com uma mala de roupas e um olhar de desprezo, como se eu fosse um fardo do qual ele finalmente estava se livrando. Seja razoável, Larissa, ele disse, com aquela voz mansa que escondia uma crueldade de aço. Você nunca precisou se preocupar com nada. Considere isso uma oportunidade para aprender a se virar sozinha. A humilhação foi a pior parte. Pior que a perda da casa. Pior que o medo do futuro. Foi a sensação de ter sido apagada, de ter dedicado anos da minha vida a um homem que, no final, me via como um objeto descartável. Nossos amigos em comum, claro, ficaram do lado dele. O lado com dinheiro, com jantares caros e com uma história bem contada onde eu era a esposa acomodada que não acompanhou seu sucesso. Então, com o pouco dinheiro que me restava, encontrei esta van. Um veículo velho e esquecido, parado no canto de um terreno baldio. Não foi uma escolha, foi o fundo do poço. O primeiro dia foi o mais difícil. O cheiro de mofo, o frio que penetrava os ossos, o som assustador de cada ruído noturno. Chorei até não ter mais lágrimas, um choro silencioso de pura desesperança. Nos dias que se seguiram, a sobrevivência tomou o lugar da dor. Aprendi quais eram os melhores horários para catar latinhas e papelão nas lixeiras dos bairros mais ricos. Aprendi a ignorar os olhares de pena e de nojo. Aprendi a me sentir invisível, porque ser invisível era mais seguro. Cada noite era uma batalha contra as memórias. Lembranças de jantares em família, de viagens, do calor de uma cama de verdade. Lembranças do homem que um dia prometeu me amar e me proteger, e que me jogou fora como se eu não fosse nada. A dor era uma brasa viva dentro de mim,
uma raiva impotente que queimava sem ter para onde ir. E agora, este homem estava do lado de fora, na chuva, esperando. Olhei novamente para ele. Havia algo em seu olhar, uma espécie de seriedade, de propósito. Ele não parecia um agressor. E no fundo, uma parte de mim, a parte que ainda não havia desistido completamente, sentiu uma faísca de curiosidade. O que ele poderia querer comigo? Eu não tinha nada. Era exatamente por isso que o medo começou a dar lugar a uma estranha calma. Se eu não tinha nada, não havia nada a ser roubado. Respirei fundo, o ar gelado enchendo meus pulmões. Minha mão trêmula moveu-se em direção à trava da porta. Era uma decisão irracional, perigosa. Mas a minha vida já era um poço de irracionalidade. Viver com medo, escondida na escuridão, não era viver. Era apenas esperar pelo fim. Talvez aquele homem fosse o fim. Ou talvez, só talvez, ele fosse um começo. Com um clique metálico que soou absurdamente alto no silêncio da noite, eu destravei a porta. A porta da van deslizou para o lado com um rangido alto, protestando contra o movimento. O ar frio da noite invadiu meu abrigo, trazendo consigo o cheiro de chuva e de asfalto molhado. O homem não se moveu. Ele apenas me olhou com seus olhos gentis, que pareciam conter uma tristeza antiga, e disse com uma voz calma e rouca: "Desculpe o susto, minha jovem. Não era minha intenção assustá-la." Eu continuei em silêncio, abraçando meu próprio corpo para tentar parar de tremer. Minha mente ainda estava em alerta máximo, procurando qualquer sinal de perigo. "Meu nome não importa agora." Ele continuou, como se lesse meus pensamentos. "Eu tenho uma oficina aqui perto. Tenho visto você por aí há algumas semanas, recolhendo coisas. Vejo a maneira como você olha para os objetos que as pessoas jogam fora. Você não vê lixo. Você vê outra coisa." Fiquei surpresa. Eu achava que era invisível, um fantasma revirando os restos da vida dos outros. A ideia de que alguém estava me observando, e não com nojo ou pena, mas com interesse, era desconcertante. "O que o senhor quer?" Minha voz saiu fraca, arranhada pela falta de uso. Ele sorriu, um sorriso pequeno e cansado. "Eu quero lhe fazer uma proposta. O lugar onde eu trabalho era um ateliê. Pertencia à minha falecida esposa. Desde que ela se foi, está tudo parado, juntando poeira. Vê-la transformar o que os outros desprezavam em algo belo era a maior alegria da minha vida. Eu vejo essa mesma faísca em você. Meu ceticismo era uma muralha. Ninguém faz nada por nada. Marcos me ensinou isso da maneira mais dura possível. Não tenho dinheiro. Não tenho como lhe pagar." Afirmei, com a voz um pouco mais firme. "Eu não quero seu dinheiro," ele disse, balançando a cabeça. "O que eu quero é ver aquele lugar ganhar vida novamente. Quero ver as ferramentas serem usadas, as tintas sujarem o chão, o cheiro de criatividade no ar. Eu lhe ofereço um teto, um lugar quente para dormir no pequeno quarto que fica nos fundos, e acesso total a todos os materiais do ateliê. A única coisa que peço em troca é que você crie. Crie o que quer que essa dor e essa força dentro de você precisem colocar para fora." Eu o encarei, tentando encontrar a mentira, a armadilha, mas seus olhos eram sinceros. Havia uma solidão ali que espelhava a minha própria. Ele não estava me oferecendo caridade, estava me oferecendo um propósito, porque talvez ele também precisasse de um. A alternativa era voltar a me encolher no frio, esperar o amanhecer e catar latinhas, sobrevivendo por mais um dia. O risco de confiar nele era imenso, mas o risco de não confiar era a certeza da desesperança. "Eu aceito", sussurrei. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu caminhei para longe da van sem olhar para trás. O ateliê era exatamente como ele descreveu. Empoeirado, silencioso, mas cheio de potencial. Havia telas empilhadas contra uma parede, potes de tinta ressecados, blocos de argila cobertos por panos, pedaços de madeira, ferramentas de todos os tipos. Era um santuário adormecido. O quartinho nos fundos era simples, com uma cama de solteiro, uma pequena cômoda e um banheiro com um chuveiro. Quando a água quente tocou minha pele, eu desabei. Chorei ali mesmo, debaixo do chuveiro, lavando não apenas a sujeira de dias, mas também uma camada da dor e da humilhação que eu carregava. Na manhã seguinte, acordei com o som dos pássaros, e não com o barulho do trânsito. Pela primeira vez, não acordei com o estômago roncando de fome. O senhor já tinha deixado uma cesta com pão, queijo e frutas na porta do ateliê. Não conversamos muito. Ele parecia entender que eu precisava de espaço, de silêncio. Entrei no ateliê e apenas observei. Passei os dedos sobre as ferramentas, senti a textura das telas. Eu não sabia por onde começar. Minhas mãos,
que antes se dedicavam à jardinagem e a decorar uma casa que não era minha, pareciam estranhas, sem habilidade. Mas então, meu olhar caiu sobre uma caixa de sucatas no canto. Pedaços de metal enferrujado, cacos de vidro colorido, arames retorcidos. Eram os meus materiais. Eram os restos, os Descartes. Eram a minha história. Comecei a trabalhar com uma fúria que eu não sabia que possuía. Peguei os cacos de vidro e os colei sobre uma placa de madeira, formando não uma imagem bonita, mas a representação de um coração estilhaçado. Usei o arame para costurar as rachaduras, mostrando que ele ainda batia, ainda estava inteiro, mesmo que remendado. Em seguida, peguei pedaços de metal retorcidos e os moldei na forma de um pássaro com uma asa quebrada, mas com a cabeça erguida, pronto para tentar voar de novo. Cada peça era um pedaço da minha alma. Era a raiva, a tristeza, a resiliência, a pequena chama de esperança. Eu trabalhava por horas a fio, esquecendo de comer, de dormir. Era um exorcismo. Eu estava colocando toda a feiura da minha dor para fora e, de alguma forma, ela estava se transformando em algo belo, algo poderoso. Depois de algumas semanas, o ateliê estava cheio de esculturas. O Senhor, que eu passei a ver como um anjo da guarda silencioso, olhava para as obras com os olhos marejados. Minha esposa ficaria orgulhosa deste lugar, ele disse um dia. Essas peças, elas precisam ser vistas. Há uma feira de artistas locais no próximo fim de semana. Que tal levarmos algumas? Sem nome, sem rosto. Apenas a arte. A ideia me apavorou, mas eu concordei. No sábado, montamos uma pequena tenda. Eu fiquei de longe, observando as pessoas passarem. No começo, elas olhavam com estranheza para as minhas esculturas feitas de lixo. Mas aos poucos começaram a parar. Vi uma mulher tocar suavemente no pássaro de asa quebrada, com lágrimas nos olhos. Vi um homem ficar minutos encarando o coração remendado. E então, aconteceu. A mulher de olhos tristes decidiu comprar o pássaro. O dinheiro que ela me entregou parecia mais valioso do que toda a fortuna que Marcos um dia controlou. Era meu. Eu tinha criado aquilo. Naquele dia, vendi 3 peças. Na semana seguinte, 5. O burburinho começou. Você viu as esculturas daquela tenda? Da artista misteriosa? As pessoas eram atraídas pela honestidade brutal das obras. Elas não eram apenas objetos de decoração. Eram sentimentos transformados em forma. Com o dinheiro que juntei, aluguei um quarto simples, mas limpo e seguro, em uma casa de cômodos. A primeira coisa que fiz foi comprar um colchão novo. Deixar a van para trás foi o primeiro passo. Ter minha própria chave e meu próprio espaço foi o segundo. Agradeci ao meu benfeitor com toda a gratidão do meu coração, mas ele apenas sorriu e disse: "O ateliê sempre será seu. Agora vá, o mundo precisa ver o que você tem a dizer." Eu continuei trabalhando lá todos os dias. E a cada peça vendida, eu reconstruía não só a minha vida, mas a mim mesma. A artista anônima estava ganhando fama. E eu, Larissa, estava finalmente começando a me encontrar. Os meses seguintes foram um borrão. A artista misteriosa, como a imprensa local me apelidou, tornou-se um fenômeno. Minhas esculturas, nascidas da sucata e da dor, agora eram o assunto das rodas de conversa mais sofisticadas. O ponto de virada aconteceu quando um renomado colecionador de arte, um homem cujo gosto ditava as tendências do mercado, comprou uma de minhas primeiras peças, o Coração Remendado. Ele escreveu uma longa crítica em uma revista de circulação nacional, chamando a obra de a mais honesta e brutalmente bela manifestação de resiliência que ele já tinha visto. Ele elogiou a genialidade de transformar lixo em luxo, dor em poder. Depois disso, tudo explodiu. As galerias de arte, que antes nem olhariam para o meu trabalho, agora imploravam ao meu benfeitor por uma única peça para exibir. Pessoas ricas e influentes, o mesmo tipo de gente que andava com Marcos, entravam em leilões acirrados, pagando fortunas por um pedaço da minha história. A ironia era tão densa que eu podia senti-la no ar. Eles não sabiam que estavam comprando os cacos da vida que eles mesmos ajudaram a estilhaçar. Eu continuava vivendo de forma simples no meu pequeno quarto, mas pela primeira vez na vida, eu tinha segurança. Tinha uma conta bancária com um saldo que crescia a cada semana. Tinha a liberdade de não me preocupar com a refeição do dia seguinte. Mas o mais importante, eu tinha uma voz. Meu trabalho falava por mim, e as pessoas estavam ouvindo. O ateliê continuou sendo meu refúgio sagrado, o único lugar onde eu podia ser eu mesma, despida de todo o mistério e da fama que crescia ao meu redor. Um dia,
Enquanto tomava um café em uma padaria, folheei o jornal e meu coração gelou. Havia uma foto de Marcos na coluna social. Ele estava ao lado de sua nova companheira em um evento de gala, com o mesmo sorriso arrogante de sempre. A legenda da foto dizia que ele estava expandindo seus negócios e se tornando um dos homens mais influentes da região. Mas foi o final da nota que me fez prender a respiração. Mencionava que o novo passatempo dele era colecionar arte e que ele estava desesperado para adquirir uma obra da enigmática artista que todos comentavam. Li aquilo e um sentimento estranho tomou conta de mim. Não era o antigo desamparo. Era uma calma fria, uma clareza afiada. Ele não queria minha arte. Ele queria o status que vinha com ela. Ele queria possuir a história de superação que todos admiravam para poder exibi-la em sua parede, como mais um troféu que provava seu sucesso. Ele queria, sem saber, me comprar de novo. Naquela noite, voltei ao ateliê com um propósito que nunca havia sentido antes. Por dias, trabalhei em uma nova peça. Reuni os materiais mais insignificantes que pude encontrar. Tampinhas de garrafa amassadas e enferrujadas, pedaços de plástico desbotado pelo sol, cacos de espelhos baratos, lascas de tinta seca que descasquei de paredes velhas. Com todo esse refúgio, construí a figura de um homem sentado em um trono. A pose era majestosa e imponente. De longe, a luz refletia nos cacos de espelho e nas tintas coloridas, dando a impressão de joias e de um manto real. Mas de perto, a verdade era inegável. Era um rei feito de lixo. Um rei sentado em um trono de detritos, governando um império de nada. Eu a chamei de o Rei de Sucata. Quando meu amigo e benfeitor viu a obra, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, olhou para mim e apenas assentiu, com um entendimento profundo em seus olhos. Esta é a sua obra-prima, ele disse em voz baixa, e eu sei exatamente o que fazer com ela. Ele organizou a exibição da peça em uma das galerias mais exclusivas da cidade, por uma única noite, apenas para convidados. Ele fez questão de que o convite chegasse às mãos de Marcos, junto com o boato de que seria a obra mais importante da artista misteriosa até hoje. A isca estava lançada. Eu não fui ao evento, claro. Fiquei no meu quarto imaginando a cena. Mais tarde, meu amigo me contou tudo em detalhes. Marcos chegou como se fosse o dono do lugar, esbanjando confiança. Quando a escultura foi revelada, ele mal olhou para os detalhes. Ele só viu o prêmio, o objeto de desejo que todos cobiçavam. O leilão começou. E ele não deu chance para ninguém. Cada vez que alguém dava um lance, ele imediatamente o dobrava, com um sorriso de superioridade. Ele não estava comprando arte. Estava esmagando a concorrência. No final, ele pagou uma quantia que chocou a todos, um valor recorde, pela estátua do seu próprio ego. Posou para as fotos ao lado do Rei de Sucata, o peito estufado de orgulho, falando sobre como ele reconhecia um grande valor quando o via. Nos dias seguintes, o triunfo de Marcos foi a notícia principal das colunas sociais. Mas então algo começou a mudar. Os críticos de arte começaram a escrever sobre a peça. Eles não a criticaram. Pelo contrário, eles a exaltaram como uma genial e cortante crítica social. Escreveram sobre a brilhante justaposição de materiais desprezíveis para representar o poder vazio e a busca incessante por status. Ninguém mencionou o nome de Marcos, mas não precisavam. Os sussurros começaram. Primeiro nos círculos de arte, depois nos círculos de negócios. As pessoas olhavam para a foto de Marcos ao lado de sua aquisição milionária e começavam a rir. A piada era boa demais. O homem mais arrogante da cidade havia comprado uma estátua que era, essencialmente, um espelho de sua própria personalidade superficial. Ele se tornou o Rei de Sucata. Seus rivais o cumprimentavam com sorrisos maliciosos, perguntando sobre sua coroação. A reputação que ele tanto valorizava, que ele construiu sobre uma base de aparências, começou a ruir, corroída pelo ridículo. E o melhor de tudo, ele nem sequer entendia o porquê. O sucesso do Rei de Sucata e a humilhação velada de Marcos foram o catalisador para o capítulo final da minha jornada anônima. A curiosidade do público atingiu o auge. Quem era a pessoa por trás daquelas obras que mexiam tanto com a elite da cidade? Foi então que recebi o convite que mudaria tudo. O mais prestigiado centro cultural do estado me ofereceu uma exposição inteira, um evento de gala dedicado exclusivamente ao meu trabalho, com uma condição. Na noite de abertura, eu deveria revelar minha identidade. Meu primeiro instinto foi recusar. O anonimato era meu escudo, minha zona de conforto. Me expor ao mundo parecia aterrorizante. Conversei com meu velho amigo, meu mentor, que me ouviu pacientemente no ateliê.
Larissa, ele disse com sua calma habitual. Você se escondeu porque precisava de proteção. Mas você não é mais aquela mulher assustada na van. Sua arte lhe deu uma voz. Agora está na hora de dar um rosto a essa voz. Isso não é para eles. É para você, ele tinha razão. Aquele era o último passo. Não para confrontar Marcos, mas para me libertar dele para sempre. Para que o mundo me visse não como a ex-esposa de alguém, mas como eu mesma, a criadora da minha própria vida. Eu aceitei. A noite da exposição chegou como um sonho. O salão principal do Centro Cultural estava lotado. As pessoas mais importantes estavam lá. Colecionadores, críticos, jornalistas e a alta sociedade em peso. Minhas esculturas estavam dispostas de forma cronológica, cada uma sob um foco de luz, contando a minha história sem palavras. Lá estava o coração remendado, o pássaro de asa quebrada. E no centro do salão, em um lugar de destaque, o rei de sucata. Eu cheguei discretamente, misturando-me à multidão. Vestia um vestido simples, mas elegante. Ninguém me reconheceu. Andei pelo salão, ouvindo os comentários sussurrados das pessoas. É incrível como ela transforma dor em beleza, disse uma mulher. Essa arte tem uma alma que o dinheiro não pode comprar, comentou um homem. Cada palavra era um bálsamo para as cicatrizes que eu ainda carregava. E então, eu o vi. Marcos estava lá, perto de sua estátua, agindo como o anfitrião da festa. Ele estava radiante, o ego inflado, cercado por um círculo de admiradores. Ouvi sua voz pomposa enquanto ele contava pela enésima vez como teve a visão de reconhecer a genialidade da artista antes de todo mundo. Ele falava da obra como se a entendesse, como se tivesse uma conexão profunda com ela. A hipocrisia era tão grande que me deu náuseas, mas eu me mantive calma. A hora dele estava chegando. Finalmente, o diretor do Centro Cultural subiu a um pequeno palco. Após um discurso eloquente sobre o impacto do meu trabalho, ele fez o anúncio. E agora, o momento que todos esperavam. É com uma imensa honra que eu lhes apresento a mente, o coração e as mãos por trás destas criações magníficas. Um silêncio carregado de expectativa tomou conta do salão. Todos os olhares se voltaram para o palco. Do meio da multidão eu comecei a caminhar. Minhas pernas pareciam flutuar. Senti os olhares se virando para mim, as pessoas se afastando para abrir caminho. Vi a confusão em seus rostos. Meu coração batia forte, não de medo, mas de poder, e então meus olhos encontraram os de Marcos. Seu sorriso presunçoso congelou. Sua boca se abriu ligeiramente. Eu vi a cor sumir de seu rosto enquanto ele processava o impossível. A mulher que ele descartou, a quem ele deixou sem nada, a quem ele imaginava estar esquecida em algum buraco, era a artista que ele idolatrava, a sensação cultural da qual ele se gabava de fazer parte. Os flashes das câmeras começaram a disparar, capturando para sempre a máscara de choque e humilhação que se formou em seu rosto. Subi os 2 degraus do palco e peguei o microfone que o diretor me oferecia. Olhei para a multidão, mas minhas palavras eram para mim mesma e para ele. Boa noite. Minha voz saiu firme e clara, ecoando pelo salão. Muitos me perguntam de onde vem a inspiração para o meu trabalho. A resposta é simples. Eu crio a partir do que é jogado fora, das coisas que as pessoas consideram inúteis, quebradas e sem valor. Eu acredito que, mesmo do lixo, da dor e dos finais mais difíceis, algo forte e belo pode renascer. Obrigada. Não precisei dizer mais nada. A mensagem foi entregue. Um aplauso estrondoso irrompeu. Uma onda de som e energia que me envolveu. As pessoas não aplaudiam apenas a arte. Aplaudiam a história, a mulher que estava diante delas. Dei uma última olhada para Marcos. Ele continuava parado, petrificado, enquanto as pessoas ao seu redor agora o olhavam com uma mistura de pena e desprezo. O rei estava nu, seu trono de sucata exposto para que todos vissem. Naquele momento eu soube que tinha conseguido. Não uma retaliação barata, mas uma vitória silenciosa e absoluta. Sua punição não foi algo que eu fiz a ele. Foi algo que eu fiz por mim. Eu desci do palco e caminhei em direção à saída, sem olhar para trás. As pessoas abriam caminho, sorrindo, querendo me tocar, me parabenizar. Mas eu só queria o ar fresco da noite. Do lado de fora, respirei fundo. O ar nunca pareceu tão limpo. Eu não era mais um fantasma. Não era mais uma vítima. Eu era Larissa. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu estava completamente livre.